isso é uma coisa que ninguém vai te dar uma resposta pronta, e eu falo que se alguém te der uma resposta pronta, meio que desconfie. Ai, você não devia ter feito isso, ou você tem que agir assim. Não. O mais importante é você deixar esse familiar caminhar no seu tratamento e você também caminhar na sua vida apesar desse familiar. Porque eu vejo que tem pessoas, né, e não só eu vejo, é o que a gente lê na literatura, em que a vida para em função do outro. E isso não tem o que você faça, tem o que ele vai fazer. E aí você tem que confiar, principalmente se ele já está em tratamento. Agora, lógico que se ele está ali na rua, em outras situações, aí a gente tem que conversar um pouco até em questão de internação compulsória, outras coisas, tá? Mas, se essa pessoa já está em tratamento, não tem muito o que você fazer, só apoiar. Só incentivar que ele continue indo no terapeuta, no médico, no grupo, enfim. Esse é o seu papel de apoio e não de ficar dizendo o que ele tem que fazer, como ele tem que se tratar, porque esse é um erro que, não sei se é um erro, né, mas eu falo que é um comportamento que às vezes acaba até prejudicando, né, porque aí às vezes você vai sugerir um caminho que é o caminho que é bom pra você e não pra ele. Então, se eu falar pra você como você tem que agir, eu vou estar falando o que eu acho que eu faria numa situação hipotética se eu fosse você, e eu não sou você. Então, o agir também demanda um processo terapêutico, de você entender até onde que é o seu limite, até aqui me incomoda, porque os outros, às vezes, eles não estão na sua relação e eles querem dar palpite. Eu falo que a gente tem que trazer outros olhares, né? Vamos pensar de uma outra forma, porque você está me trazendo que, porque eu fico pensando que se eu tivesse falado XYZ, ele não teria usado. Aí a gente vai trazer um outro olhar para aquilo. Será que realmente ele não teria usado? Será que realmente você tem tanto controle assim sobre a vida do outro? Porque a gente tem controle sobre a nossa vida. E então, essa coisa de como agir, ou porque eu, né, assim, olha, é uma doença relativamente, hoje, pior que cada vez mais prevalente, não é tão incomum. A gente tem um grande número de pessoas, infelizmente, que tem dependência química, você não está sozinha, os grupos de autoajuda estão cheios. Então, não se sinta abandonado, abandonada. Saiba que existem muitas pessoas que têm familiares doentes e que têm as consequências dessa doença. E para terminar, assim, né, eu acho que eu falei bastante, eu espero ter tirado algumas dúvidas, mas o mais importante é que você procure ajuda, que você também procure se tratar, estar bem, porque familiar ou alguém que convive com dependente químico tem muito mais chance de adoecer, seja física ou até psicologicamente. E eu falo muito por viver num que a gente chama assim, passado-futuro, né? No passado, pensando assim, o que eu poderia ter feito, o que eu fiz de errado, por que eu demorei para perceber, todo mundo sabia menos eu, ou no futuro, e se essa pessoa nunca melhorar, se essa pessoa sempre ficar assim, se essa pessoa sempre ficar nessas recaídas, o que vai acontecer, será que eu vou dar conta? Então, talvez eu acho que essa é uma mensagem muito importante, é que você viva o presente. O que está acontecendo agora? Se a pessoa está tentando se tratar, que bom. Então, como eu vou apoiá-la? Essa pessoa ainda não quer se tratar? Ok, o que eu vou fazer para eu melhorar? Porque não adianta você querer ficar tentando mudar o outro. Primeiro, tente se mudar, melhorar, entender melhor essa doença. Viver o presente. O que está acontecendo agora? Essa pessoa está em tratamento, que bom, vou relaxar, deixar ela se tratar. Não fica antecipando, sofrendo, porque isso só vai, às vezes, te trazer angústia e muitas vezes aquela pessoa, ela não vai ter a liberdade que ela precisa para melhorar. O tratamento demanda liberdade. A droga, eu falo que é uma prisão. E aí, pra gente se sentir bem fora da prisão, a gente tem que conhecer a liberdade. Porque uma vez que a gente conhece a liberdade,
fica muito mais fácil a gente fazer a escolha. Se a gente sair de uma prisão que é a droga para ir para uma outra prisão que é a nossa casa, onde está todo mundo falando o que tem que fazer, às vezes a gente vai preferir aquela prisão ali que a droga pelo menos não fica no nosso ouvido, eu falo. Então, ter essa sabedoria de confiar no outro e de você enxergar o que você pode fazer para melhorar. E para melhorar a sua relação com essa pessoa também, porque às vezes fica uma relação tão desgastada, de tantas culpas, de tantas acusações, e que faz parte também, né? Eu falo que não é uma coisa assim, você não pode sentir culpa, você não pode sentir raiva. Não, sinta mesmo, tem que sentir raiva às vezes, tem que sentir culpa, tem que sentir todos esses sentimentos, mas é sentir e não ficar vivendo nesses sentimentos. Falar, tudo bem, tô sentindo isso vai me ajudar para alguma coisa? Não vai? Então, vamos para outra coisa. Isso impacta na minha realidade agora? Não impacta? Então, vira a página, sabe? Não dar um tamanho maior para uma coisa que não tem todo aquele tamanho. Enfim, procure ajuda, a gente tem médicos especialistas nisso, a gente tem grupos, a gente tem diversos mecanismos aí para te ajudar, tá bom?